Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana e hoje a gente vai começar nossa sétima aula. Bom, o tema da aula de hoje é período regencial. Eu vou testar esse formato novo com vocês para poder apresentar slides, porque eu acho que as informações da aula de hoje são muito detalhadas, então fica muito difícil de acompanhar se eu estiver só falando. Então eu vou compartilhar a tela, só um minutinho, e aí a gente já vai começar a nossa aula. Eu vou disponibilizar depois tanto os meus slides, quanto o resumo que eu usei para a minha aula. E aí vocês podem copiar depois, imprimir alguma coisa assim. Vou colocar lá no Drive, junto com as listas de exercício, tá? Então, aqui. Bom, o período regencial é esse período que vai de 1831 a 1840. Ou seja, é o período no meio do governo dos dois Dom Pedro. Então, ele vai a partir do momento que Dom Pedro I vai embora e abdica o trono, até que Dom Pedro II assume o trono, com o golpe da maioridade, certo? Então é esse período. Bom, provavelmente quando cair período regencial em algum vestibular, vai ser uma alternativa que tenha, por exemplo, instabilidade. Então, tipo, cite duas características do período regencial. E provavelmente instabilidade vai estar entre elas. Instabilidade política, período de transição, certo? E qual é o contexto? Bom, o contexto. Então, a gente está aqui em 1831. Para puxar um contexto geral, a gente tem que voltar para a Europa, voltar para a história geral. 1830, as revoluções liberais de 1830. A Revolução Liberal da França, que derruba o Carlos X. Então, é um contexto conturbado no Brasil, mas em todo o mundo, de qualquer forma. Então, bom, a gente tem o quê? O período regencial é marcado por uma instabilidade política durante os seus 9 anos de duração. Então, durante todos os 9 anos, vai ter sempre dois grupos que brigam entre si, vai ter sempre muitas revoltas que a gente vai ver no final da aula. Então, vocês têm que ter isso em mente, certo? É um período instável, é um período de transição, não é um período que foi feito para durar, foi um período que teve que ser imaginado às pressas, e por isso ele não foi tão bem imaginado assim, como a gente vai ver. Então, quais são os dois grupos principais que vão disputar o poder? Bom, a gente tem de um lado os restauradores, que são os conservadores. Então, quem são esses restauradores? Os restauradores eram o antigo partido português, que a gente comentou na aula de Primeiro Reinado. Então, eles são a aristocracia nobre, a aristocracia descendente dos portugueses que vieram desde Dom João VI, mas com Dom Pedro I também. Então, o que eles querem? Eles querem o retorno de Dom Pedro I, certo? Porque Dom Pedro II, menor de idade, então ele não pode assumir o governo ainda, tecnicamente ele tem que esperar a sua maioridade, então eles pedem o retorno de Dom Pedro I. Bom, depois do outro lado, nós temos os progressistas. Os progressistas são os liberais com ideais iluministas. Quem são os progressistas? São a aristocracia rural e a pequena burguesia que existe, mas pequena, mas existe no Brasil dessa época, certo? Eles queriam, principalmente, a partir dos ideais iluministas, que eles estão se baseando, tanto da França como de outras partes do mundo, descentralizar o poder brasileiro. Então, a partir da autonomia de cada província, que não são os estados exatamente, mas basicamente os estados. Aqui, por exemplo, a província que hoje a gente conhece como o Pará não era o Pará da época, mas, enfim, eles queriam descentralização do poder, certo? Então, um quer o retorno de Dom Pedro, o outro quer descentralizar o poder, dar mais autonomia para as províncias locais. Bom, a gente começa o período regencial com a regência trina provisória. Bom, quando eu falei que esse período foi imaginado às pressas, é porque ele foi mesmo. A regência trina provisória, ela prevê 3 governantes, mas durante apenas 3 meses. Por quê? Porque nesses 3 meses da regência trina provisória, eram os 3 meses que o Congresso estava de férias. Então, desde a saída do Dom Pedro I para Portugal até depois desses 3 meses, o Congresso esteve de férias, então eles não tiveram tempo para elaborar um governo regencial. Então a gente tem essa regência trina. Bom, depois dela nós temos a regência trina permanente. Mesmo com esse nome permanente, ela não foi feita para ser permanente, ela foi feita para ser temporária. Por quê? Porque sendo 3 regentes,
dois liberais, um conservador. Ela foi feita para durar até o período em que se escolhesse os regentes permanentes. Então, teria uma votação, uma conciliação entre os restauradores e os progressistas para formar essa regência que seria permanente. Mas, apesar dela ser temporária, ela decide muitas coisas importantes. A primeira delas é a Guarda Nacional. Bom, a Guarda Nacional, ela é criada pelo padre Diogo Feijó, que a gente vai ver ele de novo daqui a pouco, e a gente tem que ter em mente que ele é um liberal. Então, sendo um liberal, a gente já imagina, bom, o que ele criou também é liberal, e realmente, a Guarda Nacional, ela contribui ainda mais para a descentralização do poder e para reforçar a autonomia das províncias. Por quê? Porque a Guarda Nacional, ela não é nacional, ela é feita para ser um exército particular de cada, não é nem província, é de cada coronel mesmo, de cada elite agrária. Então, é daí que vai sair o termo coronelismo, que a gente vai ver de novo na República Oligárquica. Bom, o objetivo dela era reprimir revoltas locais, certo? Então, por exemplo, eu sou um dono de uma fazenda muito grande, eu tenho o meu exército particular, que seria a Guarda Nacional, e eu vou defender a minha propriedade das revoltas que estão, porque como a gente vai ver, muitas das revoltas que estão acontecendo nesse período são revoltas de caráter popular, que reivindicam melhores condições. Então, essa Guarda Nacional reforça o poder dos latifundiários locais. Então, cada latifundiário tem a sua própria Guarda Nacional, o seu próprio exército, e a partir disso ele vai defender as suas próprias terras. Então, a Guarda Nacional não tem nada de nacional, é isso que a gente tem que ter em mente. Bom, 3 anos depois da Guarda Nacional, que foi uma criação liberal, porque a gente lembra que os liberais queriam descentralizar o poder, dar mais autonomia para as elites locais, para as províncias locais, a gente tem, em 1834, a criação do ato adicional. Bom, o que é o ato adicional? O ato adicional, a primeira coisa que ele faz é consolidar a autonomia provincial a partir da criação das assembleias de províncias. Então, essas assembleias de províncias contribuem para consolidar o que já tinha sido criado pela Guarda Nacional. Então, consolida esse poder provincial. Então, cada província, cada elite local tem o seu poder próprio, muito descentralizado, muito pouco concentrado nas mãos do governo, da regência trina permanente. E, bom, a gente tem essa criação, certo? Outra coisa muito importante é que o ato adicional, ele vai criar as regências unas. Como o próprio nome diz, regência una é um único governante, certo? Então, enquanto a gente tinha a regência trina, que eram 3 governantes, a gente vai ter a regência una, que vai ser um governante. Bom, então o que a gente pode entender da regência trina provisória e da regência trina permanente, certo? Um resumão. Então, vamos lá, 2 coisas principais, Guarda Nacional, ato adicional. Se a gente lembrar disso, já é o suficiente, não precisa lembrar o nome dos regentes, nada disso. Guarda Nacional, ato adicional, certo? Então, esses 2 juntos, trabalhando juntos, conseguem criar uma espécie de federalismo no Brasil. O que é um federalismo? Bom, hoje a gente é uma república federativa. Por quê? Porque cada estado não tem autonomia, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que cada estado tem uma autonomia específica. Então, é isso que acontecia no Brasil da época. Cada estado poderia ter o seu próprio governador de província, ter a sua Guarda Nacional e as suas próprias leis, ou seja, cada uma teria sua autonomia de justiça também. As leis que seriam aplicadas na província também seriam decididas pela própria província. Bom, vamos lá, para a primeira regência una. Bom, a primeira regência una é a regência do Diogo Feijó, que foi caracterizada como um avanço liberal. Então, quando alguém falar de regência una de Diogo Feijó, a gente vai lembrar de avanço liberal. Retomando, quem são os liberais? São aqueles com ideais iluministas, aqueles que querem a descentralização do poder, certo? Então, é exatamente isso que acontece. Porém, ele fica muito pouco tempo no cargo e acaba renunciando diante das ameaças de revoltas, que a gente vai ver quais são daqui a pouco, e da ameaça de separação de províncias, que a gente vai ver também que algumas conseguiram se separar, mas depois voltaram à integridade do território nacional. Depois do Diogo Feijó, a gente tem o Araújo de Lima. Bom, o Araújo de Lima, ao contrário do seu antecessor, é um regresso conservador. Então, o que acontece? A partir desse governo do Araújo de Lima, que vai durar até 1840, quando acontece o golpe da maioridade, as reformas liberais feitas pelo Diogo Feijó vão ser anuladas.
Então, o que vai acontecer? Bom, se ele era um liberal e se as suas reformas pretendiam uma maior descentralização do poder, quando elas são anuladas, o que acontece? O oposto, uma centralização do poder nas mãos da regência una do Araújo de Lima. Mas essas duas regências unas, elas não costumam cair muito. Se cair, vai ser esse negócio de avanço liberal e regresso conservador. Então, isso você tem que ter em mente. Mas o que mais cai de período regencial, além da estabilidade, além do período de transição, do ato adicional e da Guarda Nacional, são as revoltas. As revoltas caem muito, muito mesmo, em todos os vestibulares. Sempre tem alguma revolta, sempre tem um textinho falando de uma revolta, um quadro falando de uma revolta, e é isso que a gente vai ver agora. Rebeliões regenciais. Bom, o período regencial foi um período de instabilidade política, mas de, mais que tudo isso, má gestão. E uma má gestão gera o quê? Gera desigualdade, gera reivindicações e gera grupos descontentes. Então é isso que a gente vai ver. As revoltas que a gente vai ver, se vocês notarem, elas não são todas do mesmo grupo social. Então temos escravos se rebelando, temos indígenas, temos quilombolas, mas também temos uma classe média e na farroupilha temos uma elite e uma classe média. Então são todos os segmentos da sociedade que estão se rebelando contra as regências nesse momento, certo? Quando começa o segundo reinado, essa situação dá uma melhorada. E justamente o segundo reinado começa por essa necessidade de um apaziguamento, não sei se posso dizer isso, mas enfim, de uma paz interna no império, que a gente não encontra aqui no período regencial. Bom, a primeira rebelião é a cabanagem, certo? Deixa eu só virar um resumo aqui também. A primeira rebelião é a cabanagem. Bom, cabanagem, por que o nome? Cabanagem. Bom, ela acontece na província do Grão-Pará, que se a gente olhar no mapa do Brasil atual, seria Pará, Amazonas, essa região ali do norte. Ela dura 5 anos, acontece de 1835 a 1840. Como o próprio nome diz, cabanagem. Por que cabanagem? Porque os rios revoltosos viviam em condições muito precárias de habitação, de vida também, mas de habitação, que dá o seu nome, porque eles viviam em cabanas, verdadeiras cabanas. Quem são os revoltosos aí? São negros, escravos, são indígenas e são quilombolas, ou seja, escravizados que conseguiram fugir dos seus senhores. Bom, essa rebelião ela é muito peculiar por um aspecto. Qual é o aspecto? O povo, ou seja, esses 3 grupos que eu acabei de mencionar, conseguem assumir o governo. Então, eles chegam a assumir o governo na província do Grão-Pará por 5 anos, por toda a duração da revolta. Se a gente olhar ali a sua data, 1835, 1840, quando começa o segundo reinado. Então, essa também é uma marca. A gente tem período regencial instável, segundo reinado estável. Então, essa diferença também é muito perguntada nos vestibulares. Bom, o povo assume o poder por 5 anos, reivindicando terras e melhores condições de vida. Lembrando que aqui a gente tem uma desigualdade muito maior do que a que nós já temos hoje. Temos as terras concentradas nas mãos dos latifundiários, temos as riquezas concentradas nas mãos dos latifundiários, os escravizados sendo maltratados, tendo a sua mão de obra explorada, os indígenas perdendo suas terras, sendo explorados também algumas vezes, e os quilombolas na mesma situação. Esse governo de 5 anos, popular, fazia oposição ao governo, oposição à regência una. Bom, mas qual é o desfecho? O desfecho, em 1840, é uma repressão da revolta. O povo sai do governo, se elege de novo presidente de província, e aí já estamos no segundo reinado. A maioria, se um dia você tiver que chutar qual foi o desfecho da revolta popular, pode ter certeza que ela foi reprimida, porque é o que acontece 99% das vezes, a revolta popular é sempre reprimida, certo? Bom, próxima revolta, revolta dos malês, cai bastante também. Aconteceu em 1835, e o principal aspecto que vão te perguntar com certeza no Enem, principalmente, é que ela foi idealizada por escravizados islâmicos, certo? Então, essa é a peculiaridade da revolta dos malês. Não eram simplesmente negros vindos de qualquer parte da África, eram negros escravizados que tinham crenças no islamismo. Então, o que acontece? Eles queriam fundar uma república islâmica na Bahia. Eles queriam independência na Bahia e fundar uma república islâmica somente composta por negros na Bahia.
Com certeza, você já pode imaginar que ela foi reprimida violentamente, os revoltosos foram torturados, porém não mortos. Por que não mortos? Porque eles representavam a mão de obra dessa província, da Bahia. Então, você não vai matar a sua mão de obra. Foi esse o pensamento da época. Então, eles foram somente torturados. Somente, né? Mas enfim. Bom, temos a Sabinada. A Sabinada também acontece na província da Bahia, de 1837 a 1838. Qual era a ideia da Sabinada? É uma ideia tanto quanto idealizada, mas, bom, a Sabinada queria proclamar uma república na província da Bahia até a Dom Pedro II atingir a sua maioridade. Então, qual era a ideia? Bom, a gente proclama uma república, quando Dom Pedro II atinge a sua maioridade, a gente volta a ser uma província brasileira. É lógico que isso não ia pegar bem, né? Você acha? Você vira a república, depois você volta a parte do império de novo? É lógico que isso é totalmente idealizado e com certeza foi reprimido. Bom, essa revolta não foi idealizada. Foi idealizada pelo povo, não era elite, mas era uma classe média. Então a gente pode perceber isso pelo nome da revolta, Sabinada, ela leva o nome do seu líder, Dr. Sabino, um médico. Então é uma classe média se revoltando contra a péssima gestão do governo regencial, as péssimas condições para eles e para o resto do povo. Balaiada. A balaiada acontece no Maranhão de 1838 a 1841. Aqui, de novo, temos pobres, escravos e quilombolas. Eles causam desordem social. Então, o que acontece na balaiada? O povo não chega a assumir o poder. Eles lutam contra o poder regencial, mas eles não assumem o poder da sua província, a província do Maranhão. Eles causam desordem social. O que é causar desordem social como forma de revolta? Saques, pilhagens em fazendas, em comércios, para chamar atenção para um problema. Qual é o problema? As péssimas condições em que eles viviam, a desigualdade enorme existente no período e a exploração de escravos, de indígenas, que acontecia nessa época. Então, aqui de novo, a gente tem o povo se rebelando e o que acontece quando o povo se rebela? Eles são reprimidos, certo? A elite agrária com a elite nobre, ou seja, regressistas com os progressistas, se unem e reprimem essa revolta. A gente tem um destaque, ela foi duramente, o líder na repressão foi o Barão de Caxias, que a gente conhece como Duque de Caxias, que, né, a gente vai receber o título de Duque, mas aqui ele era só Barão ainda. Bom, depois a gente tem a Farroupilha. A Farroupilha recebe um destaque especial nos vestibulares, ela costuma cair isolada do regencial, né, então características específicas dela enquanto revolta, então a gente vai dar um destaque maior para ela. Bom, ela acontece de 1835 a 1845, são 10 anos de revolta. Mas não sei se revolta é o termo certo, porque ela chegou a ser uma verdadeira guerra civil, a maior guerra civil que já aconteceu no território brasileiro. Como a gente pode ver ali pela data, que ela chega a invadir uma parte do segundo reinado. Então, quando começa o segundo reinado da Farroupilha, ainda está acontecendo. Bom, quais eram as reivindicações? Quem são os farroupilhas, os farrapos? São os liberais da província do Rio Grande do Sul. Atenção, quando eu falo província do Rio Grande do Sul, eu não quero dizer o estado do Rio Grande do Sul, porque a província do Rio Grande do Sul também incluía Santa Catarina, como a gente vai ver com o desfecho da revolta. Bom, quais eram as reivindicações? Sendo liberais, que eram os revoltosos, eles queriam maior autonomia, uma maior descentralização. Essa maior autonomia também consistia em revogar o decreto da Regência Una, que tinha previsto que o governador de cada província brasileira seria escolhida pelo regente. Então, o que seria isso? Seria uma nomeação de um estranho, uma pessoa alheia à província, para governar a mesma. Então, eles eram contra essa nomeação, a favor de uma maior autonomia, e aquilo que todo mundo conhece, eles eram contra os altos impostos que estavam sendo cobrados sobre o charque, sobre a carne do sul. Bom, esses altos impostos impediam que o charque da província do Rio Grande do Sul pudesse concorrer com aquele da Argentina ou do Uruguai de forma leal. Então, eles estavam sendo muito prejudicados com esses altos impostos cobrados pela regência na tentativa de arrecadar mais dinheiro para a própria regência
mas que desfavorecia os farroupilhos. Bom, principal característica da farroupilha: princípio republicano e separatista, muito forte. Então, quando eles falam em proclamar uma república, eles não estão falando só da boca para fora, como, por exemplo, na Sabinada. Não, eles estão falando com um princípio forte, unificado, um princípio republicano e um princípio separatista. Bom, da onde eles tiraram isso? Se a gente for, de novo, para a história geral, a gente vai voltar. Bom, a gente está aqui em 1835. Então, se a gente for para a história geral, o que está acontecendo na Europa? Além das revoluções liberais, a gente tem na Alemanha e na Itália um encaminhamento para o que vai se consolidar como as unificações desses dois países, da Itália em 61, da Alemanha em 71, um princípio de unificação, um princípio de unificar as províncias e se liberar das potências imperialistas que tentavam dominar essas mesmas províncias. A gente tem aqui duas figuras muito importantes na revolta da Farroupilha, a Anitta e o Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi ainda a gente vai ver de novo, não, eu não vou, vai ser a outra Giovanni que vai dar uma unificação italiana para vocês, mas que vai ser uma figura muito importante na unificação italiana, com certeza uma das figuras centrais da unificação italiana, e a Anitta é a sua esposa. Bom, com certeza essas duas figuras foram muito influentes, lutavam por um ideal republicano, um ideal separatista. A sua participação foi essencial para a conquista das reivindicações da Revolução Farroupilha. Então, bom, a partir desse ideal separatista, vão se proclamar duas repúblicas. A República Rio-Grandense, que é o estado do Rio Grande do Sul, e a República Juliana, que é o estado de Santa Catarina. Como eu disse, a província do Rio Grande do Sul engloba esses dois estados que vão se separar em duas províncias diferentes. Eles se separam do Império Brasileiro por esse período de tempo aí de 10 anos. Mas, bom, essa revolta não podia durar para sempre. Vai acontecer um acordo entre o Império Brasileiro e os revoltosos. Esse acordo de Poncho Verde, de 1845, já no segundo reinado, então ocorre uma conciliação entre as reivindicações, né, da Revolução Farroupilha e os ideais do Império Brasileiro. Então, dois estados brasileiros não poderiam se desintegrar do Império. O que acontece? Se reintegra essas duas repúblicas ao Império. Então, esse pequeno período que eles têm de autonomia acaba aqui em 1845. Outro ponto, anistia aos participantes. Nenhum dos participantes é como nas revoltas populares, torturado, morto ou qualquer outra coisa. Anistia total a todos os participantes da Farroupilha. Diminuição dos impostos sobre o charque. Então, uma daquelas reivindicações, as primeiras reivindicações dos farrapos foi atendida, a diminuição dos impostos sobre o charque. Outra coisa, os ideais liberais também são atendidos, direito de escolha do presidente da própria província. E, bom, a Farroupilha faz uma coisa impressionante, que é construir um exército próprio. Então, os revoltosos se organizam em uma estrutura de exército mesmo, que vai ser incorporado ao exército brasileiro, ao exército nacional. Bom, é isso. A gente acabou aqui as revoltas. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Voltar aqui. Bom, então a gente acabou o período regencial, ele acaba em 1840, que é quando acontece o golpe da maioridade, e o Dom Pedro II assume o poder. Mas isso a gente vai deixar para outra aula. Mas o que é importante? O golpe da maioridade acontece por uma necessidade, então não cabia mais tolerar tantas revoltas, tantas tentativas de se separar, e algumas que conseguiram se separar, como a gente pode ver. Então, o golpe da maioridade, ele se consolida como a única saída possível para esse quadro de instabilidade do período regencial. Desculpa. Então é isso, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu vou disponibilizar os meus resumos no Drive, eu vou digitalizar, eu vou colocar também algumas listas de exercício. É isso, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar para mim, ou colocar nos stories, que eu vou colocar um quadrinho para mandar dúvidas. Eu espero que tenha ficado bem clara a aula. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.